Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, hoje é 21 de junho de 2021, segunda-feira. Eu sou o Guga Mendonça. Vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. Hoje vamos falar sobre o programa Dignidade Íntima do governo de São Paulo, que lançou na semana passada este programa Dignidade Íntima, que vai investir mais de 30 milhões na distribuição de produtos de higiene íntima a alunas da rede estadual. Vamos falar também sobre o estado de São Paulo crescer no ranking como o melhor ambiente de negócios do país, segundo pesquisa. Outro assunto muito importante que vamos abordar no jornal de hoje é o programa Somos CIEE, que financia por meio de doações voluntárias bolsas de estudo para jovens em situação de vulnerabilidade que buscam entrar no ensino superior. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. 7, 8, 9, 10, 1 pá, 2 pá, 3. Seja bem-vindo, segunda-feira, e o inverno começou às 0 horas e 32 minutos de hoje em todo o país e no estado de São Paulo, assim como na região sudeste, a previsão é de chuvas abaixo da média e temperaturas amenas. A estação mais seca do ano chega em um cenário de preocupação com o nível dos reservatórios. 5 estados brasileiros, entre eles São Paulo, enfrentam o que já é considerada a pior seca em 91 anos, de acordo com o Comitê de Órgãos do Governo Federal, que emitiu pela primeira vez na história um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro. O outono, que se despediu neste domingo, já teve menos chuvas que o esperado na capital paulista. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o acumulado total de chuva foi de 124,2 milímetros. O volume que representa somente 52% da média estimada para o estado. Para o inverno de 2021, o IMET prevê um regime de chuva entre normal e abaixo da média em todas as regiões do estado. Pela média histórica, o mês mais seco é agosto, com média de apenas 36 milímetros de precipitação em seus 31 dias. Já os termômetros devem ficar ligeiramente acima da média do estado, com temperaturas mais amenas. Ainda assim, no inverno estão previstas 2 frentes frias que podem provocar quedas acentuadas de temperatura, sobretudo no sul e sudeste do estado de São Paulo. Nesta segunda-feira, primeiro dia da nova estação, o sol aparece entre nuvens, mas o termômetro não deve marcar mais de 21 graus, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE, da Prefeitura de São Paulo. O período da noite pode ter chuvas isoladas, é a previsão do tempo nesta segunda-feira. E uma audiência pública em ambiente virtual discutiu o Plano Nacional de Alimentação Escolar. Vamos conferir na reportagem da Priscila Silvério. Solicitada pela deputada Marcialia do PT, coordenadora da Frente Parlamentar pela Reforma Agrária, Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural, a audiência pública, Seminário Estadual PNAE, Alimentação Saudável e Produção da Agricultura Familiar, atualiza a aplicação do PNAE no estado de São Paulo. A representante do Ministério Público Federal em São Paulo falou do trabalho realizado durante a pandemia. A gente conseguiu fazer um acordo, né, um ajustamento de conduta, um acordo com uma conciliação com o município de São Paulo para a aplicação dos recursos durante a pandemia. E aqui eu queria frisar 2 pontos. Primeiro, da importância de ter a participação social na elaboração dessa conciliação, tá? Que é muito importante a gente poder contar com as pessoas que já conhecem um assunto, porque no Ministério Público a gente vai tratar de muitos assuntos. Eu costumo dizer que a gente sempre tem um interlocutor que sabe muito mais do que a gente, porque ele acaba atuando de uma forma especializada e a gente precisa atuar com vários assuntos.
O deputado Paulo Teixeira, do PT por São Paulo, participou da reunião. Ele é membro da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional no Congresso Nacional. E nós estamos vivendo um problema gravíssimo no Brasil. Cerca de 120 milhões de brasileiras e brasileiros estão passando fome. 20 milhões estão com uma situação de insegurança alimentar grave e nós temos 100 milhões com uma insegurança alimentar leve. Enquanto isso, o governo ele prestigia apenas a agricultura empresarial para exportação, já que o dólar está valorizado, né? Um dólar equivale a R$5 e esse setor da economia vai bem, né? Mas com toda essa área agricultável, o povo vai mal. Representantes da agricultura familiar apresentaram os desafios. E aqui no Vale, por exemplo, né, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é o manejo das áreas com maquinário. A maioria das atividades são manuais ainda. E não é um problema, desde que seja respeitada a autonomia e o modo como que a comunidade se organiza para fazer essa produção sustentável. Dentro dos conceitos agroecológicos, a partir da realidade dos quilombos, né? Tem que respeitar essa realidade que existe, porque nem todos os territórios são iguais, né? Então, tem as dificuldades, né? E garantir também essa questão da infraestrutura, principalmente dentro das comunidades, né? Tanto nos quilombolas, tanto nos assentamentos, porque a gente acaba tendo essas dificuldades, né? Na questão de água, estrada. Então, tem vários fatores aí que também acaba limitando algumas coisas e precisa ser respeitado. A deputada Marcialia, do PT, afirmou que o programa de alimentação escolar deve ser pauta de todas as atividades da educação e da agricultura familiar e que é obrigação do poder público garantir a segurança alimentar das crianças e o fortalecimento da economia. Nós temos que exigir que os municípios se empenhem e que façam, junto ao Tribunal de Contas dos seus estados, façam aí todas as tratativas para poder encontrar os caminhos para que os municípios possam adquirir alimentos da agricultura familiar que a legislação exige. A lei não foi revogada, portanto, ela está vigente. Também falar da importância que é o desenvolvimento regional, porque se a gente produz alimentos saudáveis nas regiões do estado de São Paulo, onde nós temos a presença da agricultura familiar pujante, onde nós temos os assentamentos rurais, que tem um papel fundamental no desenvolvimento regional, porque gera riqueza e faz com que a economia se movimente de forma estruturante. Aí você acompanhou mais uma matéria aqui no Jornal da Rede Alesp e após superar a triste marca de 500 mil vítimas da Covid, a situação do país diante dos números da pandemia segue muito preocupante. Neste domingo, o Brasil registra sua maior média móvel de casos da doença em mais de 2 meses e meio. O contágio volta a se aproximar do pior ritmo já visto. O país registrou 1.050 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando neste domingo 501.918 mortes desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes dos últimos 7 dias chegou a 2.063. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 24% e indica tendência de alta nos óbitos decorrentes do vírus. É o 4º indicativo de alta seguido nesse comparativo e o 5º dia em que a média móvel fica acima de 2.000 mortos. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, que foram consolidados às 20 horas deste domingo. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde.
E a Prefeitura de São Paulo começa nesta segunda e terça-feira a repescagem da vacinação contra a Covid para o grupo de 50 a 59 anos que ainda não conseguiu ser imunizado. A vacinação ocorre nas unidades básicas de saúde, nos drive-thrus e nos megapostos que ficarão fechados durante a repescagem da vacinação. Já na próxima quarta, a capital volta a avançar no calendário e inicia a imunização de pessoas de 48 e 49 anos. O escalonamento por idades foi determinado pela gestão municipal na semana passada e tem como objetivo evitar aglomerações nos postos e garantir a oferta do imunizante para todos, já que o Estado também repassa da forma gradativa as doses que recebe do Ministério da Saúde. A Prefeitura pede que as pessoas tentem respeitar as datas, mas que quem não conseguir ir no dia previsto poderá procurar qualquer unidade de saúde posteriormente. E o déficit de servidores no sistema prisional de São Paulo foi um dos temas abordados no Tribuna Virtual da última sexta-feira. Vamos acompanhar. Em seu pronunciamento, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, cobrou a chamada imediata dos aprovados nos concursos públicos para compor o quadro dos profissionais do sistema penitenciário. O próprio Tribunal de Contas confirma novamente que há um déficit enorme no sistema prisional. Grave, gente. Olha, existe uma vacância hoje de 18.295 vagas, cargos vagos, minha gente, e com vários concursos, né, que já foram realizados e as pessoas estão esperando para serem chamadas. Então, nós temos aqui mais de 18 mil cargos vagos em vacância e o governo não chama os aprovados nos concursos realizados. Olha que absurdo, que incoerência. O governo pode chamar. O líder do governo, outro dia disse, o Camarim, não pode, porque tem a lei federal. A lei federal não impede a chamada de aprovados em concursos quando o cargo for vago. E é o caso aqui do sistema prisional. E nem o decreto estadual. O decreto estadual abre exceção, o decreto do Dória, né, que proíbe as contratações, abre exceção havendo consentimento, autorização de algumas secretarias, ou seja, havendo interesse político, pode haver a chamada dos aprovados. Então, o sistema prisional hoje está em situação de calamidade pública, porque o governo não está fazendo a chamada dos aprovados, o governo não está repondo as vacâncias, minha gente. Tem gente aprovada. Já o deputado Adalberto Freitas, do PSL, apresentou na tribuna virtual ações realizadas pelo seu mandato em junho. Entre elas, a participação na cerimônia para a liberação de recursos para as novas estradas vicinais. Participei também durante a semana no Palácio dos Bandeirantes, no cerimônia de liberação de recursos para estradas vicinais pelo governo do Estado de São Paulo. Estive com o prefeito Chavantes, senhor Marcos Burguinha, que estava acompanhado pelo vice-prefeito Luiz Felipe Jacinto e o presidente da Câmara Municipal, Rafael Lopes. Eles vieram receber a liberação de verbas de 2.200.000 que serão utilizadas pela construção e recuperação da vicinal que liga Chavantes aos distritos de Irapé. Essa aí foi uma verba destinada por esse parlamentar. O prefeito Marcos Burguinha agradeceu ao nosso mandato e pelo trabalho que estamos realizando no interior, que isso era um sonho antigo, que vai dar mais segurança e mobilidade para os moradores do município da cidade de Chavantes. Devido à pandemia de Covid-19 e às restrições sanitárias impostas, as atividades da Assembleia Legislativa de São Paulo seguem remotas. Você pode acompanhar a transmissão da tribuna virtual de segunda a sexta-feira, à 13h, pela TV ou no canal do YouTube da Rede Alesp. Você acompanhou aí tudo o que aconteceu no Tribuna Virtual da última sexta-feira e agora vamos com a nossa primeira entrevista. Vamos falar agora sobre o programa Dignidade Íntima. O governador João Dória lançou na semana passada o programa Dignidade Íntima, que vai investir mais de 30 milhões na distribuição de produtos de higiene íntima a alunas das escolas da rede estadual. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Renilda Pérez de Lima. Ela é secretária executiva da Secretaria Estadual de Educação.
Muito bom dia, secretária. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Gustavo. Bom dia, telespectadores da TV Alesp. É um prazer aqui falar com vocês de um tema tão importante para as nossas escolas, para as políticas públicas. Eu gostaria que a senhora começasse explicando, dando um apanhado do que é esse projeto aí que chama Dignidade Íntima. Então, Gustavo, a ONU, desde 2014, ela reconhece o direito à higiene menstrual como um direito humano, a questão humana e a saúde pública. E os levantamentos feitos pela ONU demonstram que, no mundo, 1 em cada 10 meninas faltam às aulas no período menstrual. No Brasil, isso é muito pior. 1 em cada 4 meninas faltam às aulas no período menstrual. Isso significa que elas faltam mais de 40 dias no ano em razão desse período. E o governo João Dória e o nosso secretário Rosselli, a partir de todos esses estudos e dos diálogos estabelecidos com a rede, decidiu instituir o programa Dignidade Íntima, para que a gente possa fazer um grande trabalho com a rede, não só no sentido de disponibilizar itens de higiene, produtos de higiene, mas também de montar uma rede de apoio para as nossas meninas, de fazer formação para as equipes para tratar com o tema. Esse é um tabu hoje, esse tema, e a gente precisa tratar, mas precisamos tratar com cuidado para não expor as meninas e envolver o protagonismo dos estudantes e toda a rede. Agora, os produtos já estão sendo disponibilizados para as alunas da rede estadual? Quando começa a distribuição? Já foi distribuído? Como é que está esse cronograma? Nós estamos liberando já, a partir de hoje, já está em processo, cerca de 30 milhões de reais, via PDDE, o Programa de Dinheiro Direto na Escola, para que cada escola possa se organizar e adquirir os produtos de higiene para as suas meninas na idade aí de 10 a 18 anos. Agora, esse programa é algo inédito aqui no Brasil, Como surgiu a ideia de criar? Como é que vocês conversaram aí internamente e levaram essa proposta ao governador João Dória? Então, Gustavo, a gente já vem trazendo esse tema para as nossas discussões com a rede. Nós temos escolas que já têm práticas nessa direção, práticas importantes, com envolvimento de estudantes, grêmio estudantis, e a partir daí o secretário decidiu levar essas demandas para discutir com o governador, que abraçou a causa e que imediatamente decidiu instituir o programa Dignidade Íntima. Então, é um processo que já vem sendo construído com a rede, algumas escolas já fazem esse trabalho, mas o secretário decidiu incrementar esse processo, inclusive com a formação dos nossos profissionais. Nós temos um canal dos grêmios estudantis, trabalhar um pouco o protagonismo dos estudantes, para as próprias meninas conversarem com as outras meninas, aquelas que têm mais vergonha de tratar do assunto, de conversar com os professores, com os profissionais, e também de montar uma rede de apoio nas nossas escolas para garantir que as meninas consigam falar sobre o tema, consiga tratar de forma que elas se sintam bem e que não falte às aulas nesse período. Agora, outra questão importante, é quantas meninas essa ação que vocês estão fazendo neste momento serão beneficiadas por esse programa? Serão 1.300.000 meninas beneficiadas no programa. Gustavo, dessas, nós temos cerca de 500.000 já são cadastradas no CadÚnico e cerca de 290.000 que recebem Bolsa Família, ou seja, estão aí numa situação de vulnerabilidade bem crítica. Agora, outro fator que é importante, Como será distribuído isso nas escolas? É uma demanda, é muito comum hoje
das meninas com a falta desses artigos aí de higiene? Vocês já observavam isso nas escolas? Qual que era o cenário? Pois é, Gustavo, nós temos algumas escolas que já faziam exatamente em razão dessa demanda que vinham surgindo, eles faziam, usavam recursos que eles já tinham, conversavam, faziam doações para poder atender essas meninas. E por isso a Secretaria agora está, além de investir 30 milhões, que cada escola vai receber de acordo com a quantidade de meninas na escola, uma per capita para a quantidade de meninas nas escolas, elas vão poder definir o que vai adquirir, vão organizar a entrega, a distribuição para as meninas e, além disso, elas vão trabalhar com uma formação, uma rede de apoio em cada escola que será institucionalizada para poder conversar com as meninas, explicar um pouco como é que funciona, porque a gente sabe que tem mais de 40% das meninas só descobre o ciclo menstrual no momento em que ela tem a menarca, né? O primeiro ciclo menstrual, mas ela nunca discutiu antes. E o que a gente quer é que a escola faça essa discussão, prepare as meninas para que elas se sintam à vontade, se sintam bem no momento em que elas tiverem esse primeiro ciclo menstrual. Pois é importante, né? Você abordou esse assunto, é importante que a gente até se alongue nele, é a questão exatamente dessa conscientização dentro da escola, dessa conversa com as alunas, dessa orientação que a escola pode levar para as alunas. Eu gostaria que você nos falasse a importância, né, de trazer a informação para essas alunas. Então, nós inclusive estamos com o cronograma de implementação. Por que é importante? Porque a menstruação ainda é um grande tabu, dentre outros temas, e que muitas vezes os pais não se sentem à vontade para conversar com as filhas, as meninas que têm uma situação financeira ruim, têm dificuldade de adquirir os produtos de higiene, têm dificuldade de tratar com os pais sobre esse assunto, e às vezes elas chegam na escola, elas faltam às aulas e elas nem colocam por que faltaram as aulas, porque tem vergonha. Então, é importante que a comunidade se organize, que a gente utilize o protagonismo dos nossos jovens para que os próprios jovens conversem entre eles, os professores conversem sobre esse tema com cuidado nas escolas, que os gestores invistam em campanhas, em palestras, em material informativo para as meninas e também para as famílias, porque é bem importante que as famílias também sejam envolvidas nesse processo. Agora você falou das famílias, né? Você acha que falta diálogo, né, entre mães e filhas, no sentido de orientação? Como é que você vê esse processo e como a escola ela pode agregar dentro desse processo? Olha, a escola pode fazer toda a diferença, Gustavo, porque às vezes as mães e os pais, eles não se sentem à vontade para conversar com as filhas. E isso é importante, essa conversa. E a escola pode trazer a comunidade para dentro da escola, fazer palestra, conversar com as mães, conversar com as famílias, para que as famílias possam se sentir fortalecidas e poder levar esse tema para dentro de casa com cuidado e sem tabu. É algo que existe, o ciclo menstrual existe, não tem como fugirmos desse assunto e precisamos preparar para esse momento e ajudar as nossas meninas a se prepararem também para esse momento. E sem tabu, mas com cuidado, para não fazer a exposição dessas meninas. Então, muitas meninas e muitas famílias não falam sobre o assunto porque se sentem expostas. Então, é importante que essa discussão seja conduzida de forma a garantir a segurança e a confiança dessas meninas para tratar do assunto. Importante a gente perguntar também quais são os prejuízos no rendimento escolar dessas meninas em situação aí de extrema pobreza, né, que sofrem com esse problema, dificuldade aí de adquirir esse material aí de higiene básica? Olha, o maior problema é a evasão, Gustavo, porque quando as estudantes começam a faltar muito
as aulas, elas deixam de acompanhar o dia a dia daquilo que está sendo trabalhado nos currículos. E aí, elas acabam desistindo, evadem da escola. Isso traz um dano enorme para o aprendizado, porque se evade da escola, depois quando volta, ou às vezes abandona, só volta no ano seguinte, e aí isso traz um dano na aprendizagem, porque ela perde parte do currículo, e que é tão essencial para o dia a dia e para o acompanhamento das sequências didáticas do aprendizado das estudantes e dos estudantes em geral. Renilda, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Até uma próxima oportunidade aí de trazer as notícias aí da Secretaria de Educação do Estado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Gustavo, estamos à disposição aí para tratar desses temas que são tão importantes para as nossas políticas públicas. Aí, eu falei do novo projeto do governo do Estado de São Paulo, o Dignidade Íntima. Conversei com a Renilda Pérez de Lima, secretária executiva da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que o Hospital Geral de Guaianazes, na Zona Leste, irá atender exclusivamente pacientes contaminados com a variante Delta da Covid-19, originária da Índia e que não circula ainda na capital paulista. Segundo a pasta, a decisão foi tomada em comum acordo com o governo do Estado de São Paulo, responsável pela administração do hospital. A identificação da cepa do vírus nos pacientes é feita por meio de sequenciamento genético realizado por laboratórios. O primeiro caso da variante Delta em São Paulo foi identificado em um passageiro de 32 anos que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, no dia 22 de maio e seguiu para o Rio de Janeiro. E ele é de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, e foi diagnosticado, teve o diagnóstico confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde. A pasta informou ainda que segue realizando barreiras sanitárias no aeroporto de Congonhas e nos terminais rodoviários do Jabaquara e da Barra Funda, além do terminal de cargas Fernão Dias, numa tentativa de conter a propagação de novas cepas do vírus na cidade. Até o momento, segundo a Secretaria, as equipes da Força Tarefa já monitoraram 700 voos e cerca de 80 mil pessoas que passaram pela triagem da barreira sanitária. Destas, 250 tiveram testes positivos de Covid-19 colhidos e encaminhados para laboratórios para que seja feito o sequenciamento genético. A variante Delta do coronavírus tem se tornado dominante em todo o mundo, disse a cientista-chefe da Organização Mundial de Saúde, a OMS, a Soumya Skanchwan. E a vacinação contra a Covid-19 de indígenas que moram em aldeias no estado da chamada Amazônia Legal, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins, atingiu a cobertura de 77% para a primeira dose e para a segunda dose 62%. Os dados são da plataforma oficial do Ministério da Saúde, compilados até sexta-feira passada. A cobertura vacinal dos indígenas nesta região está cerca de 10 pontos percentuais abaixo da registrada entre povos tradicionais de todo o país. A taxa nacional é de 83% para a primeira dose e 72% para a segunda dose. O grupo é considerado prioritário pelo Plano Nacional de Imunização. O Brasil tem a maior tendência de alta nas mortes por Covid em mais de 75 dias. Uma análise por micro-regiões, entretanto, mostra que o índice não corresponde à realidade de todos os povos indígenas da floresta. Na verdade, há um abismo entre as aldeias, de acordo com especialistas envolvidos na campanha. O principal fator é a influência religiosa. As regiões onde há uma presença maior de pastores contrários à vacinação são as que têm as menores taxas. Acre e Pará são estados com distritos indígenas com os índices mais baixos. Eles não chegam a 60% de indígenas vacinados na segunda dose, até 20 pontos percentuais abaixo do que é visto nas etnias de todo o Brasil.
Todos os outros estados da Amazônia Legal mantêm uma taxa igual ou acima de 60% na aplicação dos imunizantes, taxas que variam muito de região para região. E vamos falar agora sobre São Paulo crescer no ranking como o melhor ambiente de negócios do país. Segundo pesquisa do Doing Business subnacional do Brasil, realizado pelo Banco Mundial, o BIRD, sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Gabriel Quintanilha. Ele é especialista em direito econômico e tributário. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Agradeço aí a sua participação conosco aí no nosso jornal. Vamos começar abordando esse assunto aí, que é muito importante nessa análise econômica, principalmente aqui para o estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Gabriel. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje. É uma honra muito grande para mim poder tratar desse assunto, que, sem sombra de dúvidas, é muito relevante para o crescimento não só do estado de São Paulo, mas para todo o país, principalmente se considerarmos que a economia brasileira tem como principal motor a economia do estado de São Paulo. Agora, Gabriel, São Paulo lidera o ranking, né, da unidade federativa com o melhor ambiente de negócios do país, de acordo com dados da primeira edição aí do Doing Business, né, realizado pelo BIRD, que foi divulgado na última terça-feira, na semana passada. Eu quero saber a sua análise em relação a isso. O estado de São Paulo, ele avançou muito nos últimos anos com relação à desburocratização dos sistemas, principalmente para abertura de empresas, fechamento de empresas e recolhimento de tributos. Foram avanços muito importantes frente aos demais estados do Brasil. Hoje, por exemplo, em São Paulo, é possível uma alteração de contrato social em 2, 3 dias. E isso é extremamente relevante para o empresário. Além disso, a própria Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo criou programas de compliance tributário, como o programa Nos Conformes, que permite que contribuintes que recolhem os tributos em dia possam ter um canal direto com o governo, com a Secretaria de Fazenda, né? Permitindo, então, que as multas sejam reduzidas. Então, quando a revista do Business ela analisa a possibilidade de crescimento do estado de São Paulo, ela avalia de forma muito positiva, porque realmente é o estado que mais avançou na desburocratização. E sabemos que no Brasil a burocracia, principalmente a burocracia tributária, é um entrave muito grande para o desenvolvimento e para o crescimento de empresas. É muito importante que o Estado mantenha esse avanço para a retomada pós-Covid. Agora, você citou nessa retomada pós-Covid, nós temos aí na agenda crise de energia, crise hídrica e talvez uma terceira onda aí que começa a ser eminente no nosso país e no estado de São Paulo. Todas essas previsões, elas podem prejudicar o PIB? O cenário brasileiro realmente não é um cenário tão favorável. Há uma preocupação muito grande com relação à crise de energia gerada pela crise hídrica. Essa preocupação ela é real e pode gerar um impacto profundo na inflação brasileira. Tanto é assim que o Banco Central aumentou a taxa de juros na última semana como uma das medidas para tentar conter a inflação, que nesse momento ela se demonstra quase que inevitável. No mundo inteiro há um crescimento inflacionário, principalmente porque houve um período de mais de um ano sem produção de bens da vida, sem produção de peças. Então os preços necessariamente eles acabam subindo, porque com a retomada da economia, as pessoas voltam às ruas, voltam a consumir e a produção não segue essa velocidade do consumo, gerando sim uma inflação que ela é presente, principalmente hoje vemos isso nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. No Brasil não será diferente. A grande preocupação que nós temos aqui, mais até que a terceira onda da Covid, veja, economicamente falando, e eu não digo com relação às vidas que se perdem, que cada vida tem que ser resguardada, mas economicamente a crise hídrica que impacta na geração de energia, impacta no preço da energia elétrica, sem sombra de dúvidas, ela é um fator a ser uma preocupação, porque efetivamente haverá uma necessidade muito grande de demanda por energia elétrica nesse período de retomada.
Então, o impacto no PIB pode existir? A resposta é sim. Nós ainda temos um cenário muito incerto para o Brasil, porque a vacina, infelizmente, ela não tem uma velocidade que deveria, e, além disso, existem esses entraves econômicos que precisam ser solucionados. Vamos torcer para que o impacto seja o menor possível, porque ainda temos o setor de exportações, principalmente de itens básicos, ainda muito aquecido. E a tendência é um aquecimento ainda maior para a exportação e para o agronegócio. Agora, importante dentro disso tudo também, que patamar o estado de São Paulo se encontra aí nessa retomada do pós-pandemia? Olha, o estado de São Paulo é, sem sombra de dúvidas, o estado, dentre os estados brasileiros, o mais preparado para essa retomada. Há uma concentração no estado de São Paulo das principais indústrias do Brasil e é a principal economia da América Latina. Portanto, a economia de São Paulo ela é capaz de absorver a economia brasileira. Fazendo um pequeno comparativo, por exemplo, com o Rio de Janeiro, né, a nossa queda econômica aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, foi muito superior à queda econômica do estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo ele é um estado atrativo economicamente, por quê? Pela desburocratização, fato esse consolidado na pesquisa realizada pelo ranking Doing Business. Além disso, você tem um cenário comercial mais favorável e até mesmo uma concentração maior de indústrias, empresas e certamente de mão de obra qualificada. Agora, outro ponto que é importante dentro disso, né? O Mercosul não tem fluído como se imaginava, nos últimos anos vem perdendo, né, espaço de negócios e São Paulo tem feito, como São Paulo, né, tem compensado isso? São Paulo tem feito bons negócios com a América do Sul, com o bloco do Mercosul? Olha, o Mercosul é um bloco econômico que faz 30 anos esse mês, né? 30 anos agora no mês de junho completa o Mercosul. E realmente o Mercosul tem sido pouco explorado, não só pelo estado de São Paulo, mas também pelo Brasil como um todo. Em negociação, o Mercosul perde, por exemplo, com as negociações com a China. É claro que o Mercosul precisa ser mais explorado e esse momento de pandemia, em que os nossos vizinhos eles passam por dificuldades ainda mais profundas que as nossas, é um momento em que seria muito interessante que esse relacionamento ele passe a ser mais intrínseco. Porque o estado de São Paulo, que é um estado poderoso, produtor, é um estado realmente economicamente rico, pode se aproveitar desse momento para estimular não só as relações econômicas, mas também as exportações. Agora, é muito relevante também que haja uma interlocução do governo federal que, em vez de criticar o Mercosul, deve buscar os países do bloco para que possamos fazer negociações melhores dentro do bloco. Afinal de contas, é um bloco consumidor. É importante lembrar que o Brasil, sem sombra de dúvidas, é o país mais poderoso do Mercosul. Se nós fizermos a nossa parte, nós temos um continente consumidor para os bens de consumo brasileiros. E, claro, se o Brasil se aproxima do Mercosul, o estado de São Paulo ele vai ganhar com esse relacionamento. Agora o Brasil, né, hoje é o segundo colocado no número de mortes para a Covid-19, contando que os Estados Unidos já têm a pandemia sob certo controle, pode sim ser o líder de mortes para a Covid-19. O que atrapalha isso em termos de investimentos econômicos vindo do exterior? Também o que atrapalha a retomada do crescimento econômico na questão aí da credibilidade? A pior crise econômica que pode existir é a crise de confiança. A crise de confiança, ela gera muita insegurança do investidor que não sabe se vai ter um cenário favorável para que efetive o seu investimento. Enquanto nós não estabilizarmos a curva de contágios e a curva de mortes no Brasil, nós vamos ter sim muitas dificuldades para a atratividade de investimentos. Agora, é importante também lembrar que não são 500 mil mortes, são 500 mil pessoas, são 500 mil seres humanos e 500 mil trabalhadores.
Pessoas muitas vezes altamente qualificadas que nós perdemos para essa doença cruel que, enfim, dominou o Brasil. A gente não pode pensar nesse número como um número somente de mortes, mas são pessoas que estavam muitas vezes no mercado de trabalho, produzindo, sustentando famílias e que hoje não estão mais. Isso gera um impacto econômico, sem sombra de dúvidas, muito relevante, porque são pessoas que, estatisticamente, poderiam viver mais 18 anos de vida produtiva. Haverá uma necessidade de substituição dessas pessoas. Mão de obra técnica que se perdeu por uma doença em razão de uma política mal conduzida, uma política de segurança, de saúde mal conduzida. Então, é necessário pensar que essas pessoas precisarão ser substituídas no mercado de trabalho, e nós temos um cenário de educação muito frágil no Brasil, onde temos crianças e adolescentes fora da escola, exatamente pela falta de infraestrutura básica de educação que é entregue no país. Ou seja, nós teremos um cenário ainda muito perigoso com relação à economia e à atratividade de empresas para o país, por um motivo muito simples. Perdemos mão de obra, as pessoas ainda têm medo de ir para a rua e, além disso, ainda há o risco da terceira onda, que, caso aconteça, novos lockdowns irão acontecer, novos fechamentos e, mais uma vez, as empresas perderão faturamento e perderão a atratividade. É fundamental que a vacinação avance o mais rápido possível para que a gente possa retomar o crescimento econômico do Estado de São Paulo e do Brasil como um todo. Agora, Gabriel, é interessante, né, que as pessoas às vezes não ligam economia, saúde, educação. E o importante da gente ressaltar nesse momento é que as políticas públicas de saúde e de educação influem muito na política econômica de um país e o desenvolvimento econômico, né? Sem sombra de dúvidas, porque se você não tem mão de obra qualificada, você não tem produção econômica. Diga-se de passagem, um dos grandes erros da economia brasileira foi dar um estímulo muito maior para o ensino superior, por exemplo, em detrimento do ensino técnico. Hoje, no Brasil, a mão de obra técnica, ela é, de um modo geral, uma mão de obra já mais idosa, porque são pessoas que vêm da década de 80, fazendo cursos técnicos que não existem mais no Brasil. Países economicamente evoluídos, desenvolvidos, como é o caso da Alemanha, a mão de obra técnica, ela é a mão de obra mais avançada e mais qualificada. Aqui no Brasil, nós tivemos investimentos em educação muito ruins nos últimos anos, estimulando somente o ensino superior, inundando o mercado com profissionais de ensino superior, muitas vezes de baixa qualidade, que o mercado não foi capaz de suportar. Então, hoje, nós temos um cenário de Covid em que as pessoas estão morrendo, nós temos um cenário de Covid em que a mão de obra especializada está morrendo e haverá necessidade de substituição. E mais do que isso, educação. Hoje, 15% das crianças brasileiras em idade escolar estão fora das escolas. Essas crianças chegarão ao mercado de trabalho sem nenhuma condição de atender às necessidades econômicas. Hoje, as empresas que buscam mão de obra especializada estão com dificuldades de contratar. Por quê? Porque no Brasil não existe esse elo que deve ser feito entre educação, emprego e economia. Afinal de contas, uma população educada, ela produz mais. Uma população educada, ela é capaz de buscar novos postos de trabalho e, com isso, a economia se desenvolve. Agora, um outro fator, né, e a gente entrando nesse tema da desburocratização, quais os principais fatores aí? A gente falou bem do Estado de São Paulo, que já está avançado nessas etapas, mas a gente vê no cenário brasileiro em geral, que também influi no Estado de São Paulo. O que precisa ser feito para desburocratizar? Quais as ações que devem ser tomadas aí e como a tecnologia pode auxiliar o desenvolvimento aí de ações de desburocratização? Olha, o Estado de São Paulo, por exemplo, adotou uma medida muito simples, foi medida dentro da junta comercial. A junta comercial do Estado de São Paulo, ela é uma das mais rápidas do Brasil para o registro de contrato social e alteração de contrato social, além da baixa da empresa. Esse instrumento é um instrumento que gera muita segurança para o empresário, que precisa de rapidez, muitas vezes, para mudar sua atividade. Essa é uma medida que poderia ser adotada por outros estados do Brasil,
que já seria uma medida também muito interessante. Um outro ponto relevante que existe no estado de São Paulo é o acesso às informações fiscais. O estado de São Paulo ele permite que as empresas contribuintes de ICMS, que é o principal imposto a ser arrecadado pelo estado de São Paulo, por todos os estados do Brasil, diga-se de passagem, permite um canal direto para aqueles contribuintes que recolhem o tributo em dia, que são classificados como contribuintes classe A, que eles possam tirar suas dúvidas do nosso complexo sistema tributário. Isso gera uma desburocratização. O tempo de abertura e fechamento de empresa em São Paulo é muito mais rápido do que em outros estados da federação. Então, esse cenário que simplifica a função do empreendedor é um cenário que gera atratividade e é um exemplo para os demais estados do Brasil, que, de um modo geral, já não tem o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo, porque as principais empresas brasileiras, elas se situam no estado de São Paulo. Isso faz com que as empresas periféricas, elas tenham uma atratividade de se locomover, de se transferir para o estado de São Paulo. Agora, a partir do momento em que os demais estados brasileiros criam cenários em que o empreendedorismo passa a ser mais eficaz e mais simplificado, certamente os demais estados também poderão se desenvolver. E esse ponto é muito importante, porque, na verdade, o que nós temos hoje é a economia de São Paulo pautando a economia brasileira. A economia de São Paulo hoje é, sem sombra de dúvidas, a mola da economia brasileira. De modo que essa descentralização é fundamental para o crescimento do país. Porque, comparando o PIB do estado de São Paulo com o PIB dos demais estados, nós temos realmente uma discrepância muito grande. Gabriel Quintanilha, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Muito obrigado aí por nos esclarecer sobre esse tema. Foi um prazer enorme, agradeço demais essa possibilidade e me coloco à disposição. Um ótimo dia, uma ótima semana. Certo, falamos aí da retomada econômica do estado de São Paulo e o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Até já. Você acompanha Jornal